dia 1º de janeiro vai ser mais uma data importante para a política no país. Dia em que mais de 5.000 prefeitos tomam posse para o mandato dos próximos 4 anos. Frente à crise que atinge todos os segmentos da economia do Brasil, os chefes do Executivo têm um grande desafio. E esse é o tema do programa Estúdio 4 desta semana. Olha, o programa recebe os prefeitos de Soledade, Marau, Carazinho e Passo Fundo. Você ficou interessado? Olha, então não perde o programa, é logo mais às 11 horas da noite. Vida indígena contemporânea. Como será que vivem os índios aqui na nossa região? O trabalho de uma aluna da UPF reúne 60 fotos que estão em exposição no Museu Olívio Otto, em Carazinho. O índio lutador tem sempre uma história para contar, coisas da sua vida que ele não há de negar. Em cada rosto, uma história diferente contada a partir de fotos. A proposta, mostrar a realidade de índios que vivem na região para quem visita o Museu Olívio Otto, em Carazinho. A responsável por todo esse trabalho é a Bruna, que em 2011 começou um projeto de pesquisa durante o curso de História. Junto com o namorado, ela registrou um pouco da vida da comunidade indígena Caingangue. Primeiro que elas transmitam e tirem um pouco daquele preconceito relacionado ao quem é o índio moderno, né? Que como a gente já tinha conversado, e como que isso se apresenta na nossa cidade e que tire muitas vezes as ideias errôneas que as pessoas têm em relação a eles, né? E que como que essa relação deles hoje nos mostra que eles ainda preservam, né, as suas culturas. Então, nosso principal ideal, enfim, objetivo é justamente preservar, mostrar como eles estão preservando isso e dar visibilidade à comunidade. Mas ainda tem muito por vir. Um documentário para dar continuidade ao trabalho com a comunidade Caingangue deve ser lançado no próximo ano. A ideia do documentário ela surgiu depois, então, da nossa inscrição no Prêmio do Educador Nota 10, que é um prêmio nacional. Como que a cidade se insere neles ou eles se inserem na cidade, né? De mostrar que isso tudo é interdisciplinar, acontece de uma forma conjunta, né? E que essa cultura ela é muito presente nos nossos costumes que muitas vezes a gente não sabe. E o tempo muda e a temperatura cai um pouco nos próximos dias. A mínima deve ficar perto dos 10 graus. A quarta-feira será nublada e de temperaturas em elevação. A mínima é de 17 e a máxima alcança os 24 graus. A quinta segue com tempo bom e bastante sol. A mínima é de 11 e a máxima não passa dos 25 graus. Bom, aqui na UPF tem alunos de diferentes áreas que acabam também se destacando no esporte. A gente começa hoje uma série com 3 reportagens e a primeira história que nós vamos contar é de um estudante do curso de Direito. Esportista há 2 anos, há pouco tempo ele esteve na Argentina para uma corrida de montanha. São de 2 a 4 horas de treino por dia, incluindo fins de semana. Isso depois da manhã de estudos e da tarde de trabalho. Rotina puxada, mas o Thiago garante que os bons resultados no cenário esportivo se devem 90% ao sofrimento nos treinos. Tem que subir muito morro, tem que andar muita trilha, mata fechada. Né? Normalmente a gente volta para casa como se a gente tivesse ido para uma guerra, volta todo arranhado, todo esfolado, né? Meio maratonista, maratonista, corredor de montanhas, ultramaratonista, ciclista de longa distância. O esporte está no sangue do Thiago e é sinônimo de realização. Meu pai é atleta desde muito novo e me incentivou muito no esporte. E hoje em dia eu tenho esse amor, esse carinho pelo esporte e a minha ideia é aproveitar ao longo da minha vida para conhecer mais lugares, disputar grandes provas e adquirir experiência. E realmente o esporte é uma coisa que me faz muito feliz.
Características que fazem do Thiago, que compete há apenas 2 anos, um atleta com resultados notáveis. O estudante do curso de Direito da UPF, natural de Getúlio Vargas, cidade com aproximadamente 16 mil habitantes, se desafia em provas locais a nível estadual, nacional e internacional. Já competi a nível estadual em corridas de rua, maratona, como a Maratona de Porto Alegre, que também é uma maratona internacional. Competi a nível nacional em corridas de aventura no estado do Paraná, no Rio de Janeiro, pela etapa do Brasileiro, que foi em dezembro. E agora internacionalmente também em Mendonça, na Argentina, no Conquista Tucumbre, que foi uma outra maratona de 100 quilômetros. Na Argentina, Thiago fez a corrida de montanha na Cordilheira dos Andes para competir na categoria abaixo dos 40 anos. Foi o único brasileiro a completar a prova de 2016. Foram 27 horas com neve e altitude que chegou a alcançar os 4.200 metros acima do nível do mar. Dos 100 competidores de 6 países que participaram da prova, ele ficou em 11ª colocação, um resultado para quem tem capacidade física e psicológica. Foi onde eu conhecia o ar rarefeito, né, e toda a dificuldade que ele causa. Conheci a neve também, as temperaturas negativas. E como eu fui competir na categoria solo, foi a primeira vez que eu fiz uma prova tão grande sozinho, né? Foram 27 horas de prova, então além de todo o esforço físico e esse preparo que tem que ter, foi uma prova mental muito forte e que me deixa extremamente orgulhoso em ter sido, nesse ano de 2016, o único brasileiro a ter concluído essa prova. Para cobrir os cerca de R$2.000 gastos na viagem até a Argentina, o Thiago contou com um apoio coletivo. O apoio que eu tive foi de todo mundo, todos os meus amigos, as pessoas próximas a mim, assim como professores, meus colegas de trabalho, meus chefes, minha família, meus amigos de Getúlio Vargas e da região, né, onde todo mundo ajudou com o que pôde, algumas empresas ajudaram também, que todos têm esse papel fundamental. Então uma coisa que eu gosto de ressaltar é que realmente essa conquista não é só minha, ela é da universidade, ela é dos meus amigos, ela é dos meus professores e todo mundo aí que torce, principalmente da minha família que acompanha diariamente aí o meu esforço, seja estudando, trabalhando e treinando para poder competir. Vida radical, participar das principais competições, ser reconhecido no cenário do esporte, tudo isso faz parte das buscas do atleta, que tem um objetivo profissional bem desenhado. Esse gosto que eu tenho pelo esporte, ele se alia muito à profissão que eu quero seguir. Eu já fui militar por 4 anos e desejo retornar ao Exército Brasileiro ou às Forças Armadas, né, após concluir a Faculdade de Direito aqui de Passo Fundo. Então são duas coisas que andam lado a lado, porque um dos requisitos do militar é o condicionamento físico. O militar ele sempre preza por um condicionamento físico excelente. Então, assim, eu posso unir as duas coisas, que é o gosto pelo direito e pela faculdade que eu estou escolhendo para a minha vida e o esporte, que eu quero estar lado a lado sempre, podendo competir e trazendo conquistas para a nossa região. Há 4 anos, a UPF desenvolve ações com a Associação de Surdos de Passo Fundo. E neste ano, um convênio foi firmado com a ideia de ampliar ainda mais a inclusão social dessa comunidade, que precisa de um olhar mais sensível de todos nós. Imagine se os mais de 6,5 bilhões de habitantes do planeta fossem iguais. Uma das maiores riquezas do ser humano é a diversidade e a existência de indivíduos com diferentes culturas, etnias e características colaboram na construção de um mundo, no mínimo, mais inclusivo. Aqui, por exemplo, os gostos também são distintos. De um lado, tem quem prefira o futsal. Do outro, tem quem aprecie aulas de ritmos. E a gente pagava aluguel, não tinha questão da saúde, do exame, preparo físico. E aí, há 4 anos atrás, a gente começou a desenvolver, junto com a UPF, junto com a professora Lorita, conversando com ela, que aceitou esse desafio de iniciar na UPF esse treino com o grupo de futebol de salão. Aí conseguiu para nós um estagiário, uns bolsistas que nos acompanhavam com um treino uma vez por semana, até nós chegar no dia de hoje, né, e oficializar a assinatura do convênio. E isso nos garante uma preparação física
de qualidade, né? Sendo que é um dos poucos grupos que participam de natação, musculação, exame médico, várias atividades que qualificam. E são ações assistemáticas, não contínuas, pontuais, voltadas especificamente na área da recreação e lazer. E agora, há 4 anos atrás, a gente começou uma relação focada, então, na questão do futsal para a equipe masculina de surdos, né? E, então, hoje a gente tem a alegria de dizer que nós finalmente formalizamos um convênio entre a Universidade de Passo Fundo, a Fundação Universidade de Passo Fundo e a Associação de Surdos. Então, a gente legitima aquilo que de fato já acontecia. E essa vontade de praticar algum esporte já era uma necessidade dessa comunidade surda de Passo Fundo, que agora tem um espaço dentro da UPF para as práticas e preparações físicas, também para o lazer e relaxamento. Eu gosto muito, né? Foi ótimo essa criação desse projeto que nos auxilia os surdos para a gente conseguir se desenvolver, ter essa interação, né? Os surdos se sentem muito bem, se sentem felizes, é muito satisfatório para nós, a gente agradece muito essa parceria, em especial eu falo em nome de todo o grupo de surdo, muito bom, foi maravilhoso a gente ter conseguido esse projeto e eu agradeço muito. O trabalho feito aqui é uma parceria da UPF com a Associação de Surdos e a Associação dos Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais da cidade, que auxilia na inserção dessa comunidade no meio cultural, esportivo, social, especialmente através da tradução e mediação. O tradutor-intérprete ele se caracteriza por estar imerso na língua de sinais e também para o surdo que tem uma oportunidade de experienciar no esporte, né, quem sabe um futuro. Enquanto Associação de Tradutores e Intérpretes aqui do município, a gente milita pelas políticas públicas de acessibilidade da comunicação do sujeito surdo. Nós, mais que ninguém, mediamos a comunicação, né, entre a comunidade ouvinte e a comunidade surda. Esse convênio veio como um marco da história da luta pelas políticas públicas aqui no município. Os treinos e as aulas acontecem nas sextas, à noite, e reúnem os surdos no ginásio da UPF. A parceria também permite o envolvimento de alunos da instituição nas atividades. É o caso do Alex, que acompanha e orienta o andamento prático. Pela criação de laço de amizade que cria-se com a associação e a experiência que se tem enquanto acadêmico de educação física e futuramente profissional, logo em seguida. Do universo das crianças para o universo dos adultos homens e agora ampliado com as mulheres surdas, que pela primeira vez se desafiam e se divertem nas aulas de ritmos da UPF. A comunidade surda igual está sempre parada, não produz nada de atividade, igual a gente fica estressado, cansado. Então isso é uma influência muito boa, é importante para a nossa saúde essa interação e é muito bom que a UPF conseguiu fazer essa parceria, né? Além do esporte, o convênio também permite um olhar mais sensível para a realidade dos surdos, no sentido de qualificar a parceria e o acolhimento diário. Mesmo uma universidade como a nossa, que tem uma estrutura toda, tem os SAIs, tem todo um processo de acolhimento às pessoas com alguma necessidade especial, mas a gente não tem de fato essa relação no cotidiano com as pessoas. Então eu penso que este convênio assinado vem nos trazer a legitimidade para que a gente possa ampliar essas relações. Pergunto sobre os resultados no futsal. Os resultados eles estão sendo também satisfatórios. O professor também, né, pega muito no nosso pé e está sempre ali junto com nós para nos fazer se desenvolver. A gente está aprendendo bastante. É uma parceria muito forte que a gente conseguiu desenvolver com a UPF. Hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe a UPF TV também pelo Facebook. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã ao vivo, ao 12h30.